Você não se sente atrasado porque realmente perdeu a vida. Você se sente atrasado porque está tentando medir a sua existência com a régua de outra pessoa. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas de sofrimento. Olhar para a própria vida e sentir que, de algum modo, você deveria estar mais longe. Mais rico, mais maduro, mais feliz. Mais pronto até. Como se existisse uma versão sua que deveria ter chegado antes, mas se perdeu em algum lugar do caminho. E o pior é que ninguém precisa dizer isso diretamente para você. Basta abrir o celular. Alguém já comprou um apartamento, alguém já casou, alguém passou em um concurso, alguém tem uma empresa agora, alguém já viajou e alguém parece ter encontrado o propósito da vida às 7 da manhã numa segunda-feira. E você olha para tudo isso e pensa: será que eu fiquei para trás? Mas talvez a pergunta certa não seja essa. Talvez a pergunta certa seja: quem te convenceu de que a vida precisava seguir o calendário dos outros? Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, ele vem da comparação. Você acorda, faz o que precisa fazer, tenta seguir a rotina, mas existe uma sensação escondida no fundo, a impressão de que todo mundo está avançando e você está parado. Você vê pessoas da sua idade conquistando coisas que ainda parecem distantes para você. Vê gente mais nova ganhando dinheiro, viajando, falando com outras pessoas, exibindo resultados, tendo relacionamentos novos, corpos, carreiras e certezas. E, de repente, a sua própria caminhada parece pequena. O que antes era só uma segunda-feira comum vira uma prova silenciosa de fracasso. Você começa a olhar para suas escolhas antigas com culpa. Ah, eu deveria ter começado antes. Eu deveria ter estudado mais. Eu deveria ter tido mais disciplina. Eu deveria estar em outro lugar. E, sem perceber, você transforma a sua própria vida em um tribunal. Você é o acusado, o juiz, a testemunha, e a sentença quase sempre é a mesma. Você está atrasado. Mas essa sentença não nasceu da realidade inteira. Ela nasceu de uma comparação incompleta, porque você está comparando o palco dos outros com os seus bastidores. E o bastidor ele nunca parece bonito quando é colocado do lado de um palco mais iluminado. A sensação de atraso não é apenas sobre tempo, ela é sobre valor. E quando você está atrasado, no fundo, talvez você esteja sentindo que vale menos, porque ainda não chegou onde você queria. E a mente ela faz uma associação. Se eu ainda não conquistei, então talvez eu não seja suficiente. Esse que é o verdadeiro veneno. Não é só querer melhorar. Querer melhorar é normal, é saudável. O problema começa quando você transforma cada conquista que ainda não veio em uma prova contra si mesmo. Aí o futuro ele deixa de ser possibilidade e vira uma ameaça na sua vida. O tempo ele deixa de ser caminho e vira cobrança, e a vida deixa de ser construção e vira corrida. E uma corrida estranha, porque ninguém explicou direito onde fica essa linha de chegada. Essa é uma das batalhas internas mais cruéis da vida adulta. A sensação de sempre estar devendo uma versão melhor de si mesmo. Então você não descansa porque você acha que ainda não merece. Você não comemora pequenas vitórias porque acredita que ainda são pequenas demais. Você não reconhece o que superou, porque está ocupado demais olhando para o que ainda falta. E assim a vida vai ficando mais pesada. Não porque você não tem valor, mas porque você aprendeu a medir o próprio valor por uma régua injusta. A mente humana ela tem uma tendência natural de comparação. Isso não é novo. Comparar ajudou o ser humano a entender a sua posição, o risco que ele pode correr, pertencimento e até mesmo status. O problema é que no mundo atual, essa comparação ela ficou infinita. Antes, uma pessoa se comparava com quem estava perto, os familiares, colegas, vizinhos, pessoas da mesma realidade. Hoje você consegue se comparar com milhares de vidas editadas. Você compara sua rotina comum com o melhor momento de alguém. Compara seu começo com o auge de outra pessoa. Compara sua dificuldade interna com a imagem externa de quem aprendeu a aparecer bem nas redes sociais. E a mente, quando ela está insegura, ela não analisa com justiça. Ela seleciona provas contra você. Ela ignora tudo que você enfrentou. Ela ignora o contexto em que você nasceu, ignora as responsabilidades que carregou, ignora as perdas que você precisou passar e ignora o tempo que você levou apenas tentando sobreviver por dentro. A mente ferida ela não pergunta: o que será que eu já superei? Ela pergunta: por que eu ainda não cheguei lá? E quando essa pergunta se repete muitas vezes, ela vira uma identidade sua. Aí você para de pensar: estou em um processo, calma. E começa a pensar: eu sou um fracasso, eu não consigo. Você percebe a diferença? Uma coisa é reconhecer que você quer crescer.
Outra coisa é usar o crescimento dos outros como chicote contra a sua própria alma. E, sinceramente, tem muita gente se martirizando fazendo isso todos os dias. Pessoas inteligentes, esforçadas, pessoas que já aguentaram coisas demais. Mas, mesmo assim, olham para si mesmo como se estivesse sempre em dívida. Como se viver fosse uma prestação atrasada. Como se existir fosse uma cobrança no aplicativo do banco. E olha, um boleto vencido já é ruim o suficiente. Não precisa transformar a sua alma em outro boleto vencido. A filosofia estoica ela pode ajudar muito aqui. Não porque ela diz que você deve ignorar a dor, mas porque ela ensina algo muito importante. Existe uma diferença entre aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Você não controla o ponto de partida que teve. Não controla completamente as oportunidades que você recebeu. Você não controla o tempo dos outros. E não controla a velocidade com que certas portas se abriram para algumas pessoas. E muito menos o passado. Mas você controla pouco a pouco a direção que você pode escolher agora. E talvez essa seja uma das ideias mais libertadoras. Você não precisa vencer a vida de alguém. Você precisa parar de abandonar a sua. Porque quando você vive tentando alcançar a linha do tempo dos outros, você começa a trair o seu próprio caminho. Você escolhe coisas que não quer. Corre atrás de resultados que nem fazem mais sentido para você. Você deseja vidas que por dentro talvez sejam mais frágeis do que parecem. E se culpa por não estar em lugares que talvez nem fossem seus. Nietzsche, ele falava sobre tornar-se quem se é. Isso não acontece seguindo uma linha reta, limpa, perfeita, aprovada por todo mundo. Tornar-se quem se é envolve erro, demora, vergonha, tentativa, silêncio e recomeço. A vida real não é uma escala organizada. Ela é mais parecida com uma travessia em um mundo muito difícil. Você cai, aprende o padrão, volta, ajusta o movimento e tenta de novo. E talvez seja por isso que jogos difíceis prendem tanto a nossa atenção. Você não chama um personagem de fracassado porque ele morreu tentando atravessar um caminho complicado. Você entende que ele está aprendendo o mapa ainda. Então por que que você faz isso com você? Por que que você olha para suas quedas como prova de incapacidade e não como parte do processo de aprender o terreno? Pensa em alguém que começa a academia depois dos 30. Essa pessoa pode olhar para quem treina desde os 15 e pensar: "Ah, agora é tarde, nem adianta eu começar". Mas o corpo ele não pergunta se você começou tarde. Ele responde ao que você faz a partir de agora. Pense em alguém que começa uma faculdade mais velho, com a mesma idade, 30 anos. Pode olhar para os colegas mais novos, de 18, 19 anos, e sentir vergonha, mas o conhecimento ele não perde valor porque chegou depois. Pense em alguém que só entendeu certos padrões emocionais depois de quebrar a cara muitas vezes. Essa pessoa ela pode sentir culpa por não ter percebido isso antes, mas a maturidade ela quase sempre chega depois de algum tipo de queda. A verdade é que muita gente não está atrasada, está apenas começando com mais consciência do que teria se começasse antes. Isso muda tudo. Porque começar cedo sem direção pode levar você para muito longe de si mesmo. Começar depois com mais lucidez pode te levar exatamente para onde você precisava ir. Às vezes, o que você chama de atraso foi apenas o tempo necessário para deixar de viver no automático. Às vezes você não demorou, você só amadureceu. E amadurecer não é um processo bonito o tempo todo. Às vezes amadurecer parece perder pessoas. Parece perceber que certas escolhas não combinam mais com você, e parece aceitar que você passou anos tentando provar algo para quem nem estava ligando. É olhar no espelho e admitir: eu preciso mudar. E nesse momento, embora doa, também é um começo. Então, o que eu posso fazer quando essa sensação de atraso aparece? Primeiro, pare de transformar comparação em sentença. Quando você olhar para alguém e sentir que ficou para trás, se pergunte: eu conheço o caminho inteiro dessa pessoa ou eu estou só vendo a minha imagem? Porque na maioria das vezes você está vendo um recorte. E o recorte não serve para julgar uma vida inteira. Segundo, troque a pergunta por que que eu ainda não cheguei por qual que é o meu próximo passo. Essa mudança ela parece muito simples, mas ela é muito forte. A primeira pergunta ela te paralisa. A segunda ela te dá um movimento. A mente ansiosa ela quer resolver a vida inteira de uma vez. E a mente mais lúcida, ela pergunta: qual que é a próxima ação possível? Não é sobre consertar tudo hoje. É sobre não continuar parado por acreditar que já é tarde demais. Terceiro, respeite o tempo que você levou para entender certas coisas. Nem todo atraso é atraso. Às vezes é só maturação. Tem coisas que você só compreende depois de passar por aquilo. Tem força que só nasce depois de falhar. Tem clareza que só aparece quando a ilusão quebra. Tem recomeço que só se torna possível quando você finalmente para de fingir que está tudo bem. E quarto,
Escolha uma direção pequena e repita. Não precisa reinventar a sua vida inteira hoje. Você precisa criar um eixo, uma rotina mínima, um estudo, um treino, uma decisão, uma conversa, um limite, um projeto ou um compromisso. Lucidez não é acordar um dia completamente transformado. É perceber o caos e mesmo assim escolher um passo a se seguir. Talvez você não esteja atrasado. Talvez você só tenha passado tempo demais tentando caber em uma vida que não era sua. Talvez você tenha demorado porque precisou sobreviver a coisas que ninguém nunca viu. Talvez você tenha tropeçado porque estava carregando pesos que nunca contou pra ninguém. E talvez tenha começado tarde porque antes disso nem sabia quem você era. E tá tudo bem. Não use o tempo que passou como uma prova de derrota. Use como uma matéria-prima. Você não precisa ter orgulho de todos os seus erros, mas pode aprender a não ser destruído por eles. A vida não começa apenas quando tudo está perfeito. Ela começa de novo quando você para de fugir da verdade. E a verdade é essa: você não está competindo com a vida de ninguém. Você está sendo chamado a construir a sua com mais consistência. Talvez a lucidez comece exatamente aí, quando você para de se perguntar se está atrasado e começa a se perguntar para onde você quer ir agora. Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreva no Além da Lucidez. Aqui a gente fala sobre a mente humana, comportamento, filosofia prática e as batalhas internas que quase ninguém vê, mas todo mundo sente. Porque a lucidez ela começa quando você enfrenta a si mesmo.